Vamos lá. Eu vou compartilhar com você hoje sobre reavivamento. E o contexto aqui dessa mensagem é um contexto de Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta a Timóteo. E é preciso falar para você dessa segunda carta. Vou mostrar 3 imagens para você que serão projetadas aqui. Silvio, se você puder agora também posicionar a câmera, pode passar lá. Vai me acompanhando, Ágata. As imagens ali, o próximo slide. Essas imagens, elas são lá na prisão em Roma. Cárcere Mamertino. Foi ali que Paulo esteve preso, Pedro também. E hoje é um museu, é dentro de um museu. E na primeira imagem é a parte de cima. Você vê um buraco ali, né? Porque eles lançavam a comida para os presos lá embaixo. E Paulo estava lá. A segunda imagem você vê ali a descida, obviamente não tinha aquelas escadas na época, né? Isso é o museu que fez para poder mostrar. E a terceira imagem, no fundo você vê ali o cárcere, onde o buraco está lá em cima, né? Onde descia a comida. E ali um ambiente úmido, um ambiente horrível, né? A imagem até fica bonitinha assim, mas você estando lá, você fica imaginando, puxa vida, ali Paulo escreveu essa segunda carta. É legal para a gente contextualizar, né? Um momento de prisão, segunda vez já, e essa carta é uma carta meio que despedida de Paulo, antes dele ser morto. Então, Paulo envia essa segunda carta a Timóteo, ao seu discípulo amado. Timóteo era líder presbítero da igreja em Éfeso, que hoje é no território da Turquia. Pretendo ir lá um dia. Timóteo era o pastor daquela cidade, da igreja de Jesus, do pessoal do caminho, lá em Éfeso. Só que ele era um rapaz jovem. E Paulo, então, na sua primeira carta, dá instruções para Timóteo, de como ele deve agir. E nessa segunda carta, Timóteo já tinha passado por uma série de situações, confrontos, pessoas que não respeitavam e tudo mais. É uma série de situações que acontece até hoje nas igrejas. Mas a situação de Paulo é a seguinte, ele estava preso. E essa segunda carta tem um teor também, assim, ela passa um certo sentimento de se sentir isolado. Quando você estuda essa carta, você percebe isso, você vê os comentários teológicos. Paulo compartilha com Timóteo, né? Ele já está sozinho, alguns que andavam juntos viraram as costas, e tantas coisas aconteceram, mas uma coisa, gente, que é exatamente o que eu quero extrair aqui, e é uma coisa que eu tenho, nesses 31 anos de conversão, eu tenho buscado, eu acho que uns 20 e poucos anos, mais de 2 décadas, eu tenho buscado algo nas Escrituras, no meu relacionamento com Deus, que é o quê? Essa capacidade dos discípulos de, perante as dificuldades, perante prisões, açoites, perante desafios, perante situações de traição, perante situações de decepção, perante coisas que parecia que ia dar certo e não deram, tantas coisas, tantas setas que vêm, eles sempre se mantiveram firmes, e mais ainda, cheios de alegria, de paz. Então, quanto mais você vai mergulhando na palavra, você vai vendo esse caráter, você vai vendo essa força que só vem de Deus. Então eu falo para vocês, eu exponho aqui que eu tenho buscado isso neles, nesses homens, e isso existe aqui na vida de Paulo, e ele transmite isso para Timóteo, e ele fala que ele está lá nas prisões, já está dando já um spoiler, já apontando para a reta final da vida dele, e aquilo que parecia derrota externamente, era cumprimento de uma missão. Paulo veio para isso,
vitória. Eu e você estamos ouvindo da vida dele. Quantos de nós já não fomos edificados pelas palavras de Paulo, pelas cartas que ele enviou para a igreja de Colosso, para a igreja de Filipos, para a igreja de Roma? Vamos entrar agora no coração de Paulo e de Timóteo. Na segunda carta, nos versículos 6 e 7 do capítulo 1, segunda carta de Paulo a Timóteo, diz assim, pode colocar o outro slide. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Concentre bem agora no que Paulo está falando para Timóteo. Reavive, torne a vida, reative o dom, o presente de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Paulo orou por ele, comissionou Timóteo a ser aquele instrumento de Deus naquela cidade, naquela região. Uma igreja que prosperou tremendamente, uma igreja que até hoje é referência bíblica. Timóteo foi o líder daquela igreja, mas encontrou muitas dificuldades na caminhada. Entre a primeira e a segunda carta teve coisa dessa, muitos desafios, muitos conflitos internos de você ver ali, até mesmo doença Timóteo passou. Paulo faz recomendações sobre o que ele deveria fazer com relação àqueles problemas físicos que ele tinha. Então, como eu e você, agora, existia na vida de Timóteo um dom de Deus, um presente de Deus, que ele tinha recebido ao receber esse comissionamento da parte de Paulo, a agir naquele lugar, daquela forma. Eu e você somos comissionados de Deus nos lugares onde a gente vai, perante as pessoas que nós temos influência, contato. E Paulo continua assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor, ágape, e moderação. O ágape eu coloquei entre parênteses, porque foi eu que coloquei. Já ministramos em domingos anteriores sobre a diferença dos 3 tipos de amor, né? O amor ágape é aquele amor sacrificial, o amor altruísta, o amor que se entrega sem esperar nada em troca. Então, esse dom de Deus, esse presente, que é um espírito de poder, espírito de amor ágape e moderação, espírito de moderação, nós já recebemos em Cristo. Então, Paulo aqui fala para Timóteo o seguinte: reavive o que você já recebeu. Reavive o presente da presença do Espírito de poder, de amor e de moderação que você já recebeu. E o Espírito de poder eu vou falar na terça-feira, na Semana da Transformação, porque é um momento concentrado e é algo específico e vai ser na Semana da Transformação, vai ser daqui a 2 dias. Eu hoje quero trazer para a nossa reflexão um alinhamento no espírito de amor, que é a palavra que Deus quer compartilhar com cada um de nós. Sabe por quê? Porque Deus é amor, é a natureza de Deus. E eu creio que aqui, se eu for perguntar quem quer mais da presença de Deus, todo mundo vai falar que sim. E Deus, Ele é amor, como diz ali em 1 João 4,8, você está vendo ali embaixo. Deus, Ele é amor, Ele não tem amor, Ele é amor, a natureza de Deus é amor, e esse amor é o mesmo amor ágape. Então nós recebemos da natureza de Deus, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós falamos para o Senhor: Senhor, Tu és o meu Senhor, meu Salvador e Senhor, não é só meu Salvador, Tu és dono da minha vida, então vem, enche-me do Teu Espírito, compartilha a Tua natureza comigo, eu quero ser mais cheio desse amor. Ele já nos entregou esse supremo amor. E esse amor ágape, que não é natural, ele precisa ser experimentado, deve ser desejado. Esse amor precisa ser ansiado, buscado com todo o coração. Porque é necessário nós conhecermos mais a natureza de Deus, a bondade de Deus,
o amor de Deus, a justiça de Deus. Que em teu coração agora venha um despertar, em nome de Jesus. Que em teu coração agora venha um desejar de conhecer, não de saber sobre, mas um conhecer de experimentar. É esse o significado da palavra. É um conhecer de compartilhar dessa natureza. É isso que Deus quer fazer. E eu digo para você, é exatamente isso que Paulo e Timóteo tinham. Essa natureza de Deus crescendo no seu interior e ganhando forma através de pensamentos, palavras e ações diferenciadas, que são um reflexo natural daquilo que entrou da parte de Deus, que é o espírito de amor, o amor ágape. Isso muda toda a forma pela qual nós lidamos com a vida, conosco, com as pessoas e com os planos de Deus. A maioria dos gigantes que nós enfrentamos consegue prevalecer na nossa vida, sabe por quê? Porque nós temos uma limitação em reconhecer como Deus é. Pode passar lá, vai me acompanhando. Passa lá, por favor. Em reconhecer como Deus é, como Ele nos vê, como Ele nos ama e o que nós já temos nele. A Ana Paula acabou de dar um testemunho sobre isso. O que nós temos nele. Você sabia que muitas vezes você passa por algumas situações complicadas, dificuldades, porque simplesmente você não sabe como Deus é? Ou até você sabe no intelecto, mas quando a situação aperta ali, vê uma situação complicada, você reage dentro do conhecimento que você tem sobre como Deus é em relação a você, como Ele te vê e como Ele te ama. E por estar, de certa forma, limitado nesse entendimento, nesse reconhecimento, você age talvez de forma mais na carne, mais humana do que espiritual. Agora, à medida em que você vai conhecendo como Ele é, como é esse amor, a forma como Ele enxerga você, como Ele vê você e como Ele te ama, e aquilo que Ele já te deu, muda tanto aqui dentro, e automaticamente algumas libertações já vêm. Automaticamente, a gente começa a experimentar uma transformação e enxerga as pessoas de forma diferente. A gente é cheio de paz, alegria e esperança. Quando às vezes falta esse entendimento, a gente toma umas decisões erradas. Poxa, estou aqui falando, estou me lembrando de alguns momentos da minha vida. Porque o fato da gente não saber, ou não ter a noção completa, vamos falar assim, do que Deus já nos deu, nos faz viver de forma limitada. Sabe por quê? Porque a gente acha que recebeu algo de Deus muito menor daquilo que já está disponível na despensa. Nós enxergamos a nós mesmos de uma forma muito distante daquela que Ele nos enxerga. Nós não compreendemos o tamanho do amor que Deus tem por nós e por isso enxergamos a nós mesmos de uma maneira muito reduzida. E somos levados pelo medo, vergonha, decepção, ressentimento, intimidação. São tantas áreas que nós somos afetados simplesmente por não saber o tamanho do Deus que é nosso Pai.
E é exatamente sobre isso que eu quero falar aqui com vocês. Nós somos fortalecidos no Espírito com paz, com alegria e com esperança, mesmo em situações complicadas, mesmo perante aqueles momentos em que nós não gostaríamos de estar, aqueles pecados que a gente percebe que comete e não quer mais cometer. Quando nós nos deparamos com um eu que nós não gostaríamos de ser, quando o que fazemos não atinge as nossas próprias expectativas, é porque nós olhamos para nós de uma forma limitada. Eu quero dizer isso para vocês. Mas o Senhor está nos ensinando. O Senhor está nos ensinando a enxergar a nós mesmos cada vez mais com as lentes dele. À medida que você vai começando a enxergar você mesmo da forma como o Pai te vê, você vai começar a experimentar um crescimento, uma potência de graça, de unção, de poder, de amor, que você nunca experimentou na história toda da sua vida. Nos momentos de tribulação, muitas vezes nós lidamos com as nossas próprias armas. Mas quando nós acessamos a lembrança do que o Pai nos deu, das armas espirituais poderosas nele, que já recebemos, quando nós nos lembramos que já existem tesouros no céu já liberados para nós, essas tribulações, elas perdem força. Uma coisa precisa ficar fixa aqui no nosso coração. Deus não muda. Malaquias 3,6 diz, o Senhor diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Eu fico imaginando, né, quantas vezes eu fiquei a um passo de ser destruído. Você sabia que nem mesmo perante as tuas infidelidades Deus muda? Muitas vezes eu vejo muitos cristãos, sabe, gente, conversando com as pessoas e tal, eu vejo as pessoas achando que Deus olha para elas como ela olha para as pessoas. Ou como o seu pai e sua mãe agia com você. Ou como a sua professora ou seu professor agia com você. Vacilou, dançou. E talvez agora você está se lembrando como era na sua infância, sua adolescência. Situações que passaram, que aconteceram. Nessa mesma segunda carta de Paulo para Timóteo, ali no capítulo 2, no versículo 11, ele diz assim: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele porém, ou melhor, ele por sua vez, nos negará. Agora, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Preste atenção numa coisa. Independente da situação que você possa estar passando, independentemente daquilo que você possa estar causando ou causou, independentemente de você estar caminhando de forma certa ou errada, eu quero dizer para você que o caráter de Deus continua sendo o mesmo, ele não muda. Ele continua sendo um Deus maravilhoso, bom, ele continua amando você, independente da forma que você acha que ele te ama. Obviamente, eu não estou falando aqui que dá para andar de qualquer jeito para estar conectado com Deus, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Ele.
Mas o que a gente precisa entender aqui? Como a gente viu aqui, se nós negarmos a Deus, aí Ele nos nega, porque a gente está rejeitando a Ele, está tudo certo. Agora, há um coração que mesmo que erre, mesmo que seja infiel, e muitas vezes nós somos, Deus continua sendo fiel. Deus continua te amando. O caráter dele não muda, o amor dele por você não mudou. Você sabe qual é o exemplo mais palpável que eu encontro na terra para entender esse amor de Deus? Quando eu vi na televisão algumas vezes aquelas reportagens que mostra lá quando um presídio está lá tendo rebelião, e você vê um monte de mãe na frente do presídio preocupada com aqueles homens marmanjos, filhos delas, que estavam lá, bandidos, assassinos, ladrões, estupradores, e as mães amam seus filhos incondicionalmente. Eu fico pensando, se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quem dera Deus que dá o Espírito Santo. Então, as nossas ações erradas, equivocadas, limitadas, os nossos pecados, os nossos erros, não mudam Deus. Nós, por conta disso, nos afastamos de Deus, porque o caráter de Deus não coabita com o pecado, aí sim. Agora, a partir do momento que nós temos uma postura de falar para o Senhor, Senhor, eu não quero mais, é metanoia, mudança de mentalidade. Eu reconheci que eu estava errado e eu quero acertar, quero crescer em te conhecer, eu quero mais do teu amor, eu estou limitado, Senhor. Eu senti que eu parei no tempo, eu já tive momentos melhores e eu estou em um momento de baixa. Eu já tive momentos na minha vida que eu falava para Deus, parece que eu estou orando e a oração não passa do teto. Já cheguei em várias vezes situações que eu sentia que eu estagnei. E eu falava para Deus, Senhor, eu ia para um autoexame, buscava no Senhor. E a graça de Deus, esse amor de Deus é tão grande, Ele não muda, Ele é fiel, continua sendo fiel. Essa é uma oportunidade de graça para mim, para você, de recomeço, de acessar essa natureza dEle, de continuar avançando em conhecer quem a gente é para Ele. Como é que Ele nos ama, o que Ele já tem para nós, o que Ele já entregou. Percebeu que a palavra inicial aqui de Paulo para Timóteo foi: reavive o dom que está em você? Percebeu que ele não falou, Deus vai reavivar o dom que está em você? Já percebeu que é uma iniciativa sua? Reavive você aquilo que você já recebeu. Sabe por quê? Porque o caminho da fé, ele tem um protocolo. Primeiro nós cremos, sem ver, sem sentir. Nós avançamos porque cremos na palavra que Deus dá. À medida em que avançamos por crer, nós passamos a experimentar. Existe um tempo e um modo. E é como nós acabamos de ver agora, se perseverarmos, também com Ele reinaremos. O que é isso? Nós crescemos na identidade real sacerdotal que nós já recebemos em Cristo, porque em Cristo nós somos sacerdócio real, sacerdócio do Rei. Começamos a reinar com Ele, e isso tem uma outra dimensão de postura de vida, e nós então aprendemos a reinar com Deus aqui nessa terra. Mas antes da gente entender isso, nós precisamos compreender o quanto Ele nos ama, precisamos entender essa identidade que nós já recebemos nele. Marcelo falou um pouco sobre isso domingo passado. À medida que nós vamos crescendo na compreensão e na prática dessa identidade que nós já recebemos em Cristo, nós temos a oportunidade de acessar tesouros, sabedoria, potencialização, força, poder, amor, que só Ele pode dar. A gente sai da naturalidade e entra numa vida de sobrenaturalidade.
E isso é uma coisa que é uma postura que você precisa tomar. E que está disponível para você. Então, que fique firmado aqui nesse tempo que há um caminho para nós. Eu não sei qual é a barreira que está no teu coração. Eu não sei o que está impedindo você de receber mais desse ágape, desse amor ágape de Deus. Mas uma coisa eu sei, que existe a possibilidade de você reavivar o dom que você já recebeu em Cristo. E esse é exatamente o convite que Ele tem para você nessa noite. De você se posicionar de verdade, falando: Senhor, eu preciso, eu quero mais a Tua presença, que esse Teu caráter venha entrar em mim, esse dom, esse presente que vem por meio do Espírito Santo, enviado por Jesus. Eu não quero ficar no mesmo modo que eu estou. Quanto mais nós assimilamos esse amor, menos nós nos preocupamos perante necessidades financeiras ou na realização de projetos. Eu não sei em que estágio você está, mas lá em Mateus 6,31, eu quero ler esse versículo para fundamentar. Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Acho que você já escutou essa palavra 1000 vezes. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Eu vou usar da licença poética aqui. Eu vou voltar ali para o versículo 31. Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, ou como vou pagar o boleto, ou como vou tomar a decisão para poder abrir o meu negócio, ou o que eu tenho que fazer agora para poder acertar no projeto que eu tenho. Não se preocupe. Volto lá para o 34. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. E Paulo ensina a igreja de Filipe, no capítulo 4, versículo 19, diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza, a riqueza dele, sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. E com a caminhada, eu aprendi uma coisa. Por que então que a gente se preocupa? Todo mundo aqui sabe que Deus é todo poderoso, amém? Se agora, no estalar de dedos, se Deus quiser, Ele derrama 100 mil reais na tua conta? Se Ele quiser, Ele faz isso? Sim ou não? Você já parou para pensar nisso? Eu me lembro que quando eu e a minha esposa passamos uma época de vacas magérrimas, eu acessava esse pensamento, passando um perrengue danado financeiramente. Rua Araranguá 242, Garcia Blumenau. A casa nem existe mais, eu acho que os cupim comeram tudo. Eu me lembrava dessa palavra, e eu fazia esse exercício mental para trazer à memória aquilo que me trazia esperança, e falava: se Deus quiser, Ele pode estalar o dedo e resolver tudo de uma hora só. E eu ia imprimindo essa fé, e essa era uma época de necessidade. Agora, também houve a época dos projetos. E aí eu me deparei com um projeto que eu tinha que vender tudo que eu tinha para poder fazer um projeto, e ia correr um risco danado.
Mas eu sabia que Deus estava no controle. É fácil? Não é fácil. Nós agora estamos perante um desafio gigantesco. Construir a nossa sede. E nem algo para nós, é para construir, ter o colégio, ampliar o contraturno, servir a comunidade, servir as famílias. Nós nem precisamos fazer isso agora. Mas Deus vai colocando no nosso coração e o desafio, confesso para vocês, é um desafio gigantesco. É muita grana que nós não temos. E aí? Mas o nosso Deus, segundo as riquezas da sua glória, suprirá todas as necessidades. Amém? Tenha certeza absoluta. Absoluta. Não tem erro. Então, existe um detalhe que eu quero passar para você aqui, sobre esse aspecto. Sabe o que muda? Sabe o que traz? Sabe o que faz permanecer na alegria, na paz, na tranquilidade, mesmo quando as coisas estão apertadas? Quando nós aprendemos a caminhar, vivendo a nossa vida, não tentando trazer Deus para a nossa realidade, mas quando nós caminhamos aqui, num coração de parceria com Ele. Sabe qual é um dos nossos grandes problemas? Nós lidamos com as nossas coisas como se fossem nossas. Eu quero dar esse atalho para você. A gente fala que Ele é nosso Senhor, que nós fazemos parte do reino, que Ele é o nosso rei, que Ele é o nosso dono, mas na prática, muitas vezes a gente administra sem perguntar para o Espírito Santo. A gente nem lembra de perguntar para o Espírito Santo. Espírito Santo, o que tu queres fazer agora nesse tempo? Em algumas coisas a gente fala e outras coisas não. Talvez só nas coisas mais complicadas que você está precisando de uma intervenção de Deus, aí você lembra e você ora. Vamos ser sinceros, é assim ou não é, gente? Eu me pego fazendo isso de vez em quando. Aí eu lembro, meu Deus, eu caminho em parceria com o Espírito Santo. E eu estou aqui fazendo uma oração com o coração deslocado. O que é fazer uma oração com o coração deslocado? Eu fico tentando atrair Deus para a minha realidade. Só que é o seguinte, Ele já está na minha realidade, eu estou orando errado. E é por isso que o Tiago fala, a gente pede e não recebe porque pedimos mal. E aí a gente vai aprendendo com a caminhada. Conforme nós vamos conhecendo esse Deus maravilhoso, esse amor ágape, essa presença, desejamos caminhar nessa presença, sabe o que acontece? Ele não saiu do nosso lado, Ele está conosco. Deus é o maior interessado em que os projetos sejam realizados. Ele é o mais interessado. Ei, e diga uma coisa, você tem um Deus que é um Pai bondoso, aberto, é dono do ouro e da prata e pode mudar qualquer realidade, em qualquer momento, e pode fazer coisas impossíveis em momentos inesperados. Esse é o Deus ao qual nós pertencemos. O problema é que quando as coisas estão boas, a gente muitas vezes se perde. Porque a gente está no controle da coisa. E sem perceber a gente tira ele do controle. E a gente vive numa região muito próspera. E é muito fácil da gente fazer isso. Mas o Senhor está alinhando o nosso coração. O que Deus quer fazer na sua vida? A que caminhos Ele quer te conduzir? Talvez está bom para você. Se está bom para você e você não está acessando o que o Espírito Santo quer, Ele te dá liberdade, está tudo certo, Ele continua sendo bom. Agora há um convite de Deus para você aqui, de você entrar numa dimensão de vida em que você tenha o teu coração tão fortalecido, tão firmado em Deus, que pode vir a dificuldade que for, você já vai estar no lugar certo. Sabe qual é o grande engano? É que muitas vezes as situações estão confortáveis numa estação da nossa vida, e aquilo que foi numa estação anterior bênção, começa a ser um instrumento de maldição, de perda, de derrota, porque a gente vai perdendo o coração para a bênção. Às vezes é um ministério.
meu sonho está no ministério, aí meu Senhor e tal, aí Deus vai conduzindo, e aí vai lá, está servindo a Deus no ministério, e aí pronto, se acomodou, ficou tranquilo. Orou pelo casamento, meu Deus, aí depois quando casa, beleza, afrouxa e tal, já não é um marido legal, tá, aí trata o cônjuge de qualquer jeito. Orou para ter um filho e tudo mais, beleza e tal, Senhor, e aí teve o filho, aí joga na creche o dia inteiro, não cuida da melhor forma. Então tem tantas formas em que a gente se perde, ou perde o melhor. Eu vou falar uma coisa para vocês, Deus continua sendo bom, Ele continua sendo fiel. Agora, somos nós que precisamos reavivar esse dom que já recebemos dele. Meu Deus, é tão engraçado que a palavra está indo para um rumo completamente diferente de manhã. Não é, Cris? Meu Deus. O Senhor está querendo ajustar nosso coração nessa noite aqui. É uma noite de ajustes. É uma noite de cura, gente. Cura no nosso coração. É uma noite de reposicionar o nosso coração no lugar certo. O Senhor quer manifestar mais desse amor. Nós reavivamos, sabe como? O que Paulo está falando para Timóteo? Esse processo de reavivamento daquilo que nós já recebemos em Deus, ele só é possível porque nós recebemos de Deus. Porque sem esse dom, esse gift, esse carisma, essa graça de Deus, não tem como. Agora, nós já recebemos em Cristo, então nós não vamos desperdiçar isso. E se por acaso, em algum momento, talvez agora, nessa última etapa, nós tenhamos desperdiçado algo precioso que Deus já nos deu, então é momento sim de acertar. É momento de reajustar o coração e falar: Senhor, eu quero mais da Tua presença. Eu não quero viver afastado desse Teu amor. Que esse espírito de ágape, esse espírito de amor venha assim enraizado em mim de verdade mesmo. É isso que vai nos levar a ter aquele coração de Paulo e Timóteo que nós falamos no começo. Você sabe uma oração que eu fiz para Deus em 1996, na Praça da Cetel, Vila da Penha, Rio de Janeiro. Foi um dia que eu fiz uma oração atravessando a rua e falei para ele assim, eu ia dar aula na escolinha de futebol, no outro lado da rua, no campo, e eu falei para o Senhor, foi uma oração assim, foi marcante, é tão marcante que eu estou falando hoje. E eu falei para o Senhor, eu me entreguei totalmente para Ele, falei: Senhor, eu estou entendendo, 1 ano de conversão, eu estou entendendo agora que o Senhor tem o melhor. E eu fiz um pacto com Deus naquele dia, cara, que pacto bom. Que oração acertada. Foi andando na rua, mas foi algo que saiu assim, ó. Eu falei: Senhor, meu Deus, eu estou entendendo que o Senhor já sabe tudo. O Senhor já tem o melhor para mim. E eu estou vendo na Bíblia que os homens oram e o Senhor responde. E eu falei o seguinte: eu não quero aprender errando, eu quero aprender acertando. Foi essa oração que eu fiz para Deus. Sabendo que, porventura, eu vou errar, obviamente. Mas o meu coração está em aprender a ouvir a voz de Deus, a receber dEle, a estar conectado com Ele. Depois, com o tempo, eu fui aprendendo que existe um lugar no nosso coração que nós já nem precisamos perguntar para Deus, porque a gente caminha num nível de amizade e intimidade em que nós já sabemos qual é a vontade do Pai. Quer ver uma delas? Esse negócio dessa escola que a gente vai construir, esse colégio. Eu já falei aqui várias vezes para vocês, eu humanamente, falando humanamente, minha carne, minha alma e minha carne não quereriam, não estariam disponíveis para fazer, porque eu tenho clareza do tamanho do desafio e do abacaxi que a gente vai ter para descascar olhando de uma forma humana. Porém, há algo no coração de Deus. E por compreender isso e experimentar isso, esse desejo, esses pensamentos, esses planos que vêm do Espírito, ele se sobrepõe à carne. Então, é algo espiritual, é algo sobrenatural. Por isso que eu comecei a entender melhor Paulo e Timóteo, porque eles estavam na prisão, Paulo estava na prisão, Timóteo passando situações complicadas lá em Éfeso.
E eles estavam lá fazendo a vontade de Deus, enfrentando desafios, prevalecendo, vencendo e prevaleceram. E foram vitoriosos. A história das suas vidas é uma história de vitória. É essa história que Deus quer construir na sua vida. É isso que Deus quer fazer em você. Porque Ele é um Pai maravilhoso, bondoso, Ele é amor. A essência dele é amor. Então existe um lugar para mim e para você, a partir do nosso espírito, no nosso interior, que nos põe em conexão com o Espírito de Deus, que não é espírito de covardia, mas é espírito de poder, que nós vamos falar na terça-feira, que é espírito de amor, ágape e moderação que vem do amor. Experimentar esse amor, estar conectado com Ele, nos leva a compreender a decisão na segunda-feira, na terça, na quarta, e no momento em que nós estivermos ali derrapando, errando e tal, o Espírito Santo vem, opa, filho, show! A gente tem a capacidade para ouvir. O problema é que muitas vezes a gente está tão desconectado que a gente não ouve, toma decisões equivocadas, tem problema. Aí, tem problema com as pessoas. Por quê? Porque a gente não está se vendo da forma como Deus nos vê, e a gente se sente ferido com o que o outro falou, se sente mal, e às vezes até perde o rumo no que fala, no que faz, perde até as bênçãos, a bênção que está um passinho ali na frente, por não estar conectado, por não estar cheio desse amor. Estão entendendo? Existe uma postura que muitas vezes nós temos, que por nós pensarmos sobre nós mesmos, distante da forma como a gente pensa, ou melhor, se nós pensarmos sobre nós mesmos da forma como Deus pensa, nós muitas vezes agimos pelo resultado. Esse é o último ponto que eu quero falar nessa noite. Muitas vezes, nós não vemos acontecer aquilo que nós estávamos pensando, nós não agimos do jeito que nós gostaríamos de agir, nós nos vemos limitados, nós damos mais ênfase a esses erros, a essas limitações e a esses problemas, do que olhar para a forma como Deus nos vê. Sabe por quê? Porque o nosso valor não está naquilo que produzimos. Porque se o nosso valor estivesse naquilo que nós produzimos, ou para Deus, ou naquilo que a gente acha que é certo, sabe o que acontecia? A gente estava tudo lascado. Porque nós iríamos estar sempre andando no pecado. Agora, quanto mais nós entendemos que Deus nos ama, independentemente da forma como nós agimos, ou do que produzimos para Ele, nós acabamos encontrando um lugar de suficiência. Quanto mais a gente compreende, vou tentar traduzir isso aqui, quanto mais a gente compreende que Deus nos ama, independentemente daquilo que a gente faz para Ele, se faz certo ou errado, quanto mais a gente entende isso, a gente entra num lugar de amor inabalável. E às vezes eu vejo cristãos presos, porque não enxergam o próprio potencial, porque estão vendo mais as suas próprias limitações, ou até seus erros, ou até mesmo o pecado contra o qual estão lutando. Aí a gente não acessa aquilo que Deus tem. O Senhor quer reposicionar o teu coração nessa noite. Meu Deus. Não é pelo que você tem, não é pelo que você produz. Aquilo que fizeram contra você não é o fiel da balança. Não é o que você acha que você tem de potencial que determina o quanto Deus te ama e o que Ele quer fazer na sua vida. E provavelmente o que Deus tem na próxima estação é bem diferente do que você está pensando.
Só que é bem melhor. É bem maior. É bem maior. Hoje de tarde o Cris veio falar comigo. Foi engraçado aquilo ali que você falou, mas eu entendi. Foi engraçado de início e eu senti de Deus assim, sabe? Sabe por quê? Acho que eu vou terminar com esse testemunho. Ele falou assim: Sérgio, obrigado por você. Como é que foi? Obrigado por você não ter sido jogador de futebol e você ter entrado nessa jornada. E aí ser pastor dele, né? Eu falei amém. E aí eu lembrei de algo que Deus falou comigo. Eu vou encerrar com esse testemunho. Foi lá na Bethel, final de semana passado. A gente foi no sábado de manhã na sala de cura, passava por uma sala, depois passava numa outra sala, tinha explicações, o pessoal orava por nós. Nessa outra sala foi uma sala só de explicações sobre como que Deus se manifesta com cura, fundamentações bíblicas e tudo mais, antes de nós irmos para a sala de cura. Muito bom, muito fundamentado biblicamente. E eu estava lá sentado, o Mateus estava traduzindo para minha esposa, Ana Paula, e eu não queria ouvir a tradução, eu queria escutar em inglês. Eu fiz curso de inglês quando eu era criança, dos 9 até os 12, 13 anos, 14, não lembro agora, acho que foi 14 anos de idade, eu fiz curso de inglês. E eu fiquei muitos anos, gente. Depois, usei o inglês algumas vezes, quando a gente jogou contra times do exterior e tudo mais, mas muito poucas vezes. E depois fazendo algumas viagens. Mas eu fiquei muitos anos, esses anos todos, desde os meus 14 anos, eu fiquei perguntando para Deus, até o ano retrasado. Minha esposa sabe que eu falei para ela. Por que eu aprendi inglês? Porque eu achava que eu ia jogar no exterior e tudo mais e tal, né? Isso não aconteceu. Numa época que não era tão fácil assim, né? Nem era comum. E aí, eu estava lá naquela sala. Olha só. E eu estava escutando inglês e eu estava escutando muito bem, entendendo muito bem o que ele estava falando, porque aquele senhor falava de uma forma mais cadenciada, então ficava fácil de eu entender as palavras. Às vezes, quando o pessoal fala mais rápido, é mais difícil, eu não entendia. Mas ali eu estava entendendo, 95% eu estava entendendo, e eu estava feliz, eu estava captando o ensino e tal, e aí então, o Espírito Santo fala comigo na hora. Está vendo? Lembra que você perguntou para mim? Meu Deus. Antes de você nascer, foi assim que o Espírito Santo falou aqui, ó. Antes de você nascer, eu planejei esse dia. Foi uma experiência ali com Deus. Talvez você ainda não tenha algumas respostas. Talvez você não entenda algumas coisas. Mas pode ter certeza que Deus é amor. Ele é bom, Ele tem os seus caminhos. Reavive o dom de Deus que está em você. Busque o reino de Deus com todo o teu coração. Ajuste algumas posturas de infidelidade. Persevere. Não o negue. Reavive. Estou sentindo que essa é uma noite de cura e de ajuste. E eu quero fazer uma oração agora por nós. Tenho certeza que começa uma estação nova para várias pessoas aqui, uma estação de reavivamento. É uma estação de ativar ou reativar aquilo que Deus já entregou. E é hoje. Reavive. Você faz a tua parte e pode ter certeza, Deus faz a dele. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Nós vamos fazer algo espiritual agora, preste atenção. Não se desconecte, preste atenção.